Estamos no Porto, cidade invicta. Assim como a Elsa lá no Brasil, nós aqui também teremos um convidado muito especial. Um homem que, pela sua dedicação ao trabalho, deixará um legado ímpar por toda a arte de representação. Hoje nós vamos conversar com Antônio Capelo. Bom, Maurício, eu tenho todo prazer em recebê-lo no espaço onde eu passo a maior parte da minha vida. No auditório da Academia Contemporânea de Espetáculo. Bem, Antônio Capelo, para já eu queria dizer que é um prazer enorme estar aqui conversando com você na sua casa, posso dizer assim, uma vez que é um dos fundadores e diretor da Academia Contemporânea do Espetáculo. É um projeto tão bonito, a gente teria tanta coisa para falar, que eu acho que nós levaríamos aqui um programa inteiro. Mas queria que você me sintetizasse um pouco sobre o conceito desse seu projeto. A Academia Contemporânea de Espetáculo é uma escola de teatro, aquilo que nós chamamos uma escola profissional de teatro. Ela foi fundada há 20 anos, por mim e por outras pessoas, todos profissionais na área. A ideia da escola nasceu porque, na altura, há cerca de 20 anos atrás, fazíamos uma reflexão sobre o panorama teatral e a produção teatral na cidade do Porto, que era bastante pobre, e chegámos à conclusão que havia três itens que seriam fundamentais a serem atacados pelos profissionais de teatro. Um deles tinha a ver com a questão da formação de espaços. Havia muito pouco espaço de apresentação de espetáculos na cidade do Porto. Um outro tinha a ver com a formação de elencos e de técnicos. Já há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. E um outro de formação do público. Bem, Antônio, eu queria pegar por aí, quando você diz que antigamente havia uma carência maior na questão técnica, na questão de formação de ator. Hoje, a carência é outra, que é exatamente a questão da captação de público. Não se esqueça que nós estamos numa sala de teatro. Como dizia uma criança, é uma espécie de uma casa virada para dentro, né? Com as janelas viradas para dentro. As janelas não estão viradas para fora. Isto leva-nos a pensar de alguma maneira que todo mundo cabe aqui. Sim. Né? Todo mundo cabe aqui, neste pequeno mundo que nós habitamos e que habitamos de uma maneira compartilhada. O palco e a plateia. Usai um cinto junco no peito de Otelo. E ele recua. Para onde iria Otelo? Não mente, senhores! Se todo mundo cabe aqui, o que nos cabe a nós fazer é colocar em cima do palco a visão que nós próprios temos do mundo. Não? Ora, este tipo de reflexão é fundamental para nós passarmos aos alunos, mas é também fundamental que nós consigamos discutir com os nossos públicos. Para isso nós precisamos ter as salas cheias. Nós precisamos que o teatro volte a ser, como na Grécia Antiga, um espaço de discussão permanente das questões que se levantam à nossa vida, ao cotidiano, ao nosso cotidiano. E vamos falar um pouquinho sobre as coisas do seu dia a dia. O que é que você gosta de fazer, o seu fim de semana, como é que você faz? Gosto muito de passear. Eu nasci aqui junto ao Rio Douro, numa aldeinha aqui mais acima. Gosto muito de passar por lá, gosto muito de ir dar uns passeios pelo Minho, gosto muito de partilhar isso com os meus amigos, gosto muito de cozinhar, gosto muito de fazer petiscos portugueses, aqueles petiscos que nós temos com o bacalhau, com essas coisas, com o nosso azeite. Mas é engraçado, há uma coisa, eu quando vou ao Brasil há uma coisa na ideia da cozinha brasileira de que eu gosto. Não é propriamente dos sabores. É da maneira como os brasileiros usam isso. A maneira como o brasileiro bebe uma cerveja, que é uma atitude absolutamente comunitária, porque as garrafas são maiores, porque se dividem, porque se manda vir para ela, está sempre fresca. Eu acho imensa graça a isso. E você partilha isso muitas vezes? Vai muitas vezes ao Brasil? Vou, pelo menos 2 vezes, no mínimo, por ano. Mas existe um vínculo, uma ligação, uma razão pela qual você vai com essa frequência? Olha, eu tenho já há cerca de 13 anos uma pequena casa no Nordeste do Brasil, onde vou com os meus amigos passar férias, e que tem sido muito engraçado, porque descobri nesse pequeno lugar do Brasil coisas que já não ouvia desde a minha infância. Palavras antigas portuguesas, por exemplo. Palavras novas. Os miúdos dizem palavras que me obrigam... Lembra-se de alguma? Lembro-me, por exemplo, dos miúdos dizerem que vão nas barreiras, na praia, brechar, e eu comecei a brechar, o que é que isto quer dizer? Brechar é uma brecha, abrir uma brecha, é espreitar. Né? Você vê no Nordeste do Brasil uma coisa muito curiosa, que eu nem conhecia, que se chama as emboladas de coco. Você sabe o que é? Não, por acaso não. Venha onde mora. Você não diga isso não e tenha cuidado.
São uma espécie de cantadores ao desafio, que é uma coisa que existe no norte de Portugal, no Minho. Ou seja, duas pessoas a desafiarem uma outra através de uma viola ou através de uma música. E usam isso como uma forma de falar do outro e dos outros e da sociedade, como se fosse as antigas cantigas de escárnio e maldizer, não é? Sim. Ou se quiser, umas tradições que há muito em Portugal do Carnaval, que se usam, em que se enterra alguém que tem como legado para a aldeia, deixa a má língua toda do ano. É uma espécie de purga, não é? Sim, sim. E isso encontra no Nordeste do Brasil. E diz uma coisa, então as suas idas ao Brasil terá meramente uma ligação de vontade, de prazer, lazer. Não há nada que ligue você profissionalmente? Tenho lá muitos amigos a trabalhar no teatro, nomeadamente em São Paulo ou no Rio. E mesmo aqui na escola já formei alunos brasileiros que agora estão a trabalhar. Sei lá, há um casal de alunos que trabalharam aqui connosco, que estão neste momento a trabalhar com a Bujanra, em São Paulo. Que louros que não fanem nos arbítrios de Minos. O que eu acho que era importante é que este canal que está aberto, que é a nossa língua, pudesse tornar-se uma via rápida, mais rápida e que tivesse dois sentidos, não tivesse um único sentido, tivesse dois sentidos. Porque é muito curioso perceber o quanto nós temos em comum do ponto de vista da cultura brasileira e do ponto de vista da cultura portuguesa. Bem, você nasceu, se não me engano, em Castelo de Paiva, não é isso? Numa aldeia, tenho de dizer o nome da aldeia, senão as pessoas zangam-se. Pedorido, que é uma aldeia de Castelo de Paiva, junto ao Rio Douro. Que é muito próximo ao Rio Douro. É em cima do Rio Douro. Maravilha. E se nós dessemos um passeio pelo Rio Douro e você ali tinha a oportunidade de mostrar as coisas que tem de mais belo entre Gaia e Porto? Vamos ver as tumultuosas águas do Douro de perto. Maravilha. Quem vem e atravessa o rio junto à Serra do Pilar, vê um velho casario que se estende até ao mar. Esta ponte foi durante muitos anos, o maior arco suspenso do mundo. Agora já não é mais, mas foi durante muito tempo. A cidade tem 6 pontes já agora, sendo que duas delas, que são de ferro, são desenhadas pelo Eiffel. E a cidade também tem uma coisa muito importante, que é a arte do ferro, mas que é uma coisa que está naturalmente exposta pela cidade. Tem este enorme casario, que parece que habitam um em cima do outro, não é? Virado para o rio, porque a cidade sempre esteve muito virada para o rio. Agora já se tem feito alguma construção nova, isto é tudo construção nova. Mas se tu vês do ponto de vista do desenho arquitetónico, tentam recuperar o que era tradicional. Agora aqui começamos a ver armazéns e a partir daqui, na margem sul do Douro, começamos a ver as caves do vinho do Porto. Mas tu tens as caves do vinho do Porto, que o vinho vinha em barcos que têm este desenho, tinha esta zona alta, estes barcos. O homem do leme vinha lá em cima, com o leme. Ali é a antiga alfândega do Porto, este primeiro edifício que aparece aqui, deste lado, que está neste momento obviamente desativado e que funciona com algum tipo de manifestações de encontros ou de coisas sociais. Aquilo é um mirador dos jardins do Palácio de Cristal. O Palácio de Cristal é aí dentro, que era o tal que originariamente foi feito em ferro, mas agora não é mais em ferro. Aquilo é um mosteiro lá em cima, o mosteiro da Serra do Pilar, que tem uma coisa muito engraçada, que tem uns claustros redondos. Normalmente os claustros são quadrados ou retangulares, ali são redondos, muito bonitos. E esta é a famosa Ribeira do Porto. Aqui então é que se vê. Mas o que é mais curioso aqui não é propriamente esta arquitetura, mas são as pessoas que moram lá dentro e que são muito curiosas, porque as pessoas do Porto são muito curiosas, não é? Lá está, as varandas em ferro, que eu falava, não é? Na verdade, o Porto todo começou por aqui, por essa zona, não é? Essa é a parte mais antiga do Porto. Tu tens ali a muralha, um pedaço da muralha fernandina de Dom Fernando,
Este é que era o casco velho. Isto é tudo património mundial. Isso é um cartão postal da cidade do Porto, né? Ali é o Paço Episcopal, né? A cidade está cheia de arte sacra, não é? O Porto é uma cidade cheia de igrejas e de arte dentro das igrejas. Este é o caso da Ribeira do Porto. E a gente termina nosso programa sempre assim com um desafio. E eu vou lançar um para você. Você é capaz de preparar uma caipirinha brasileira? Olha, eu sou capaz de a beber, de preparar. Bom, vamos tentar. Temos tudo preparado, então podemos ir ao desafio. Bom, vamos tentar, né? Porque a caipirinha é uma coisa que está no ADN dos brasileiros e não dos portugueses. Eu vou fazer um esforço. Vamos ver. Vou começar por cortar o limão, assim aqui. Há aqui um pequeno truque que me ensinaram no Ceará. Este talo que o limão tem, normalmente é muito amargo, deve cortar-se. É o que eu vou fazer. Corto aqui, tiro-lhe o talo. Estou vendo que você domina aí os detalhes, né? Porque isso é um detalhe importante. Agora, misturo aqui, já tenho aqui limão suficiente, vou misturar 2 colheres de açúcar mascavado. Que é um detalhe também, que no Brasil às vezes mistura-se com açúcar branco, às vezes com mel. Né? Há quem faça com mel. Exato. Agora vou Prensar bem o limão, né? com Amassar este bem isso. pilão, Tirar todo o sumo. tirar o sumo do limão. Agora vamos lá. Agora é que vem o A cachaça. quê da... Vamos pôr um pouco de gelo moído. Tá com um aspecto maravilhoso. Deve servir-se bem fria. Pomos aqui este copo. Fazemos um shake. Sim, senhor. Parece que estou a dançar o samba. Exatamente, já está com ritmo até. Isso. Uma palhinha azul, outra azul, porque estamos no Porto. Faça favor de provar. Bom, vamos ver a capacidade do homem na criação da caipirinha brasileira. Sensacional. Provado e aprovado. Cidade maravilhosa. Cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Estou no Rio de Janeiro e vamos estar hoje com um ator bem conhecido do povo português e do povo brasileiro, Oscar Magrini. Vamos até ao Odegão português e ver o que é que ele nos tem para contar. Vem cá, Oscar, conta-nos algo que a gente não saiba sobre ti. Eu nunca joguei futebol, nunca pedi pro meu pai uma bola de futebol, vamos dizer assim. É Não és verdade. o único, acredito. Não, é verdade. Eu sempre gostei de lutas, fiz judô, karatê, taekwondo, hoje faço muay thai, boxe, mas assim, eu não tenho... Eu nunca tive a vontade de correr atrás de uma bola, jogar bola aqui na molecada. O Brasil é tão, né? Tem tantos ídolos aí de futebol, tantos atletas de futebol. O mundo vê o Brasil com isso. Mas uma coisa que eu nunca pedi pro meu pai foi uma bola de futebol. Eu nunca me liguei em futebol. Mas tu és professor de educação física. Meu pai de educação física, jogava vôlei, fazia atletismo, corro de carro, de moto. Eu gosto de esporte de luta, mas futebol, por incrível que pareça, está aí uma particularidade que quem não sabia ficou sabendo, porque você me fez falar. Uma particularidade minha. Nunca me liguei em futebol, mas sou santista, joguei com Edson Arantes do Nascimento, Pelé, amigo pessoal, de ir na casa dele, jogar no campo com ele, mas olha só, nunca me liguei em futebol. Então agora vamos rodar um bocadinho mais à frente e vamos até 1992. 1992, foi a primeira novela que eu fiz. Deus nos Deus acuda. nos acuda, de Silvio de Abreu, exatamente, foi a primeira novela que eu fiz. Eu comecei em 90, eu comecei assim com teatro, cinema e televisão. Então foi 90, Uma Ilha para Três, onde eu conheci a minha mulher, que era produtora e primeira dama da companhia. Hoje é a dona do lar, lá de casa. Há 20 anos. É uma santa. Me atura há 21 anos, vai fazer 21 anos que a Matilde, que é a minha esposa, graças a Deus, tem uma filha linda, maravilhosa, a Isabela. Então comecei em 90 com teatro, 91 com cinema.
Em 92, a primeira novela, Deus nos acuda. Deus nos Olha, acuda. já são 21 anos de carreira. Aliás, são 13 longas-metragens 14 peças de teatro e 24 novelas. novelas. Nossa, é muito. Mas foi no Rei do Gado que tu despontaste. Foi. Tu ganhaste terreno. Eu já havia feito, o Rei do Gado foi em 96. Eu já tinha feito novela em 92, 94, Mulheres de Areia, aí fui para um outro canal de televisão SBT, voltei para a Globo. E esse o Ralph foi assim um grande estouro, porque o personagem, Ralph, era maior que o ator. Falava, o Ralph, quem é aquele ator? Como é que fez o Ralph? Depois o negócio virou, o Magrini, o Oscar Magrini fez o Ralph, fez o Johnny Percebe, Torre de Babel. Então foi indo. Mas foi o grande boom da minha carreira, pode ser que foi assim no Ralph. Aliás, ganhaste um prémio do melhor vilão. O melhor vilão, e minha esposa, Matilde, veio receber o prêmio aqui pra mim, e eu estava em Portugal entregando os Globos de Ouro. Imagina, foi eu, Raul Cortez, Silvia Pfeiffer, Lima Duarte. Por falar em Portugal, que o nosso público quer saber o que é que tu mais gostaste em Portugal, porque tu estiveste lá, gravaste a Ganância. Gravei a Ganância, eu morei lá em 2001, era para fazer uma novela. E em 2002. Não, 2002, não, foram 2 novelas em um ano, por isso. 2 no ano, mas Foi acabou 2 então em 2002. Não, acabei no final, a novela acabou em 2002, eu acabei de gravar até 2022 de dezembro, 23 eu vim embora. Ok. Então, era para fazer 6 meses uma novela, Ganância, da Lúcia Abreu, depois foi o Francisco Nicol, que continuou e tal. Tu foste Felipe Bola. O Felipe Bola, sabe muito da minha carreira, é muito simpático, brasileiro, lá naquelas tasquinhas. É com você. Então, simpático. Muito obrigado. Então, uma figuraça lá, eu fiz grandes amigos. E depois a RTP fizeram um acordo lá, seu parente, direção do Natal. Assim. Foram me buscar, o Bola morreu. O Bola morreu e eu fui fazer o Lucas Lobo, exatamente o protagonista na Senhora das Águas. Eu amei Portugal, fiz muitos amigos, graças a Deus. Eu fiz um carinho enorme com todos eles, tenho portas abertas lá, sabe? Sou tratado assim com tapete vermelho. Eu amo Portugal. Eu falo assim que é uma extensão de casa, sabe? E Portugal te ama. Ah, muito obrigado. Estamos tenho um carinho ansiosos para tu ires lá novamente. Aliás, vamos até à atualidade. Se Deus quiser, a partir do Ele dia vai lá 20 de estar, junho, gente. fiz 2 novelas, fiz muitos amigos e queria muito mostrar um outro trabalho. Então, se Deus assim permitir que esteja tudo certo, eu sei que não está fácil em Portugal, com tudo que está acontecendo e tudo mais e tal, mas vamos falar de coisa boa. A partir acho que do dia 20 de junho... Um homem entrar aqui dentro, tá tentando escapar? Eu quero que você fale agora, nesse instante, se te mexes daí. Ai, eu quero. Escola de Mulheres, um grande texto, uma grande comédia de Molière. Vou estar em Portugal, Porto, Lisboa e algumas cidades. Quem sabe até o Algarve. Afonso, uma hora